E vamos fazer a abertura, então. Boa tarde, meu nome é Jamile, eu trabalho na seção de desenvolvimento de pessoas e estágio da seção judiciária do Espírito Santo. Sou uma mulher caucasiana na casa dos 40 anos. Tenho cabelos castanhos, longos e cacheados que estão soltos. Estou vestindo uma blusa estampada com várias cores. Como atividade integrante da Semana de Combate ao Assédio e Discriminação, teremos hoje o Tela Redonda, O Diferente é Você, as identidades auxiliando no combate ao assédio. Com o palestrante Rafael Nespoli, que é chefe de gabinete da terceira turma recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, e mediado pela doutora Enara de Oliveira Olímpio, juíza federal da Seção Judiciária do Espírito Santo. Doutora Enara. Boa tarde a todos, todas e todes. E antes de mais nada, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou Enara, uma mulher de 50 e poucos anos, parda de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros que estão presos e uso óculos. Estou vestindo uma blusa de cor preta. Bem, eu até falei aqui antes com o Rafael e a Jamile que quanto a essa autodescrição, eu gostaria de fazer um pequeno parênteses e compartilhar um pouquinho como foi a minha experiência, especialmente no que toca à identificação racial, tema que falei até aqui que deveria ser até objeto de um próximo Tela Redonda. Porque o momento dessa autodescrição foi um momento que me colocou em reflexão frente à expressão pública da minha autoidentificação, que por muito tempo foi um não dito, algo entre ser não branca e também não me achar no direito de me autodeclarar parda por não ter vivenciado, diante do meu fenótipo, situações de preconceitos explícitos. Mas eu acho que é uma questão relevante para todos assumir essa identificação. Então, nesse momento em que eu sou chamada a fazer essa autodescrição e expor essa questão, se mostrou um momento de real acolhimento das minhas ascendências, negra, branca e indígena. E é um momento que te situa e que, para além de trazer pertencimento, te coloca num lugar a partir do qual o seu olhar sobre o mundo não se revela mais o mesmo. E mais ainda, carrega a responsabilidade desse olhar de efetivamente não ser mais o mesmo. Então, eu achei importante compartilhar essas reflexões que fiz no momento de realizar a minha autodescrição. Bem, então, prosseguindo, agradeço a presença aqui de todos. Muito bem-vindos, bem-vindas. Espero que tenhamos um profícuo encontro de aprendizagens e trocas. Eu registro que é com imensa satisfação que o programa Nós por Elas, né? Essa tela, né, tem aí o símbolo do programa e a logo aí atrás. É um programa do TRF da 2ª Região. Esse programa realiza o evento de hoje, abrindo para nós as atividades da Semana Nacional de Combate ao Assédio no Poder Judiciário, a primeira semana de maio, definida pelo CNJ, através da Resolução 450 de 2022. Vai ser um momento em que várias ações preventivas e formativas ligadas à temática serão realizadas por todo o Brasil no âmbito dos respectivos tribunais. E só relembrando, para quem não conhece, fazendo a nossa propaganda, o programa Nós por Elas é resultado de um conectar de esforços de várias comissões do TRF da 2ª Região, da Seção do Rio de Janeiro e da Seção Judiciária do Espírito Santo, comissões de combate ao assédio, comissão ligada à saúde, à logística, Centro de Inteligência do Rio de Janeiro. O programa Nós por Elas vem desenvolvendo um trabalho em parceria com a campanha He4She, da ONU, e se volta a campanhas de conscientização e outras ações em prol do combate à desigualdade de gêneros, e, para tanto, viabiliza a criação de espaços de reflexão acerca do tema assédio, na sua interseção com outras temáticas, tais como gênero, saúde e teletrabalho. E já fazendo uma outra propaganda aqui, sexta-feira, dia 5 de maio, às 16 horas, também pela plataforma Zoom,
haverá roda de conversa com a conselheira do CNJ, Salise Sanchotene, que é coordenadora do Comitê Nacional de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual e da Discriminação no Poder Judiciário, e com certeza vai ser um evento muito interessante, porque a conselheira Salise vem desenvolvendo um trabalho singular à frente da coordenação nacional. Mas hoje, em nosso tela, que é essa roda online informal de conversa, em que temos um palestrante falando uns 30, 40 minutos, e depois abrimos para um debate aberto a todos, de aproximadamente 20 minutos, trazemos o tema O Diferente a Você, as identidades auxiliando no combate ao assédio. A questão do assédio, seja moral, interpessoal ou organizacional, e o sexual, vem sendo objeto de muita preocupação por parte do CNJ, que editou a Resolução 351 de 2020 e que regulamenta a matéria. A gente vive numa época muito desafiante no que toca à gestão de pessoas no trabalho, seja no âmbito privado, seja no âmbito público. Muitos impasses em relação às desigualdades de gênero, em relação à violência fundada em preconceitos, em relação à violência fundada numa cultura global muito adversarial, pouco empática, pouco dialógica. Todos esses fatores, dentro de um contexto, de um judiciário, de estrutura tão rígida e hierarquizada, têm sido objeto de atenção das comissões de enfrentamento ao assédio. Por quê? Porque comprometem a qualidade no trabalho e geram, inclusive, um incremento, um aumento nos afastamentos para tratamento de saúde mental. Então, a gente aproveita esse espaço para jogar luzes sobre a importância de relações mais humanizadas e democráticas no ambiente de trabalho. Trazemos discussões vinculadas a uma pauta antidiscriminatória e inclusiva que deve fundamentar uma sociedade radicalmente democrática. O tema de hoje tem como objetivo debater a formação das identidades e o processo de adesão a essas identidades pelos indivíduos, entender suas causas e consequências. É um tema de alta relevância, porque, na verdade, ao falarmos de identidade, seja de gênero, orientação sexual, raça, por exemplo, estamos falando do próprio direito de existir, pois, ao se negar a identidade, nega-se a forma particular de identificação do indivíduo enquanto sujeito, ou seja, nega-se a sua própria existência, como já bem nos colocou o professor Murilo Comério, um outro palestrante que esteve em nosso tela, falando sobre a tutela antidiscriminatória das pessoas LGBTQIA+. E para nos ajudar hoje a tratar desse tema, é com muito prazer que apresento o nosso parceiro, Rafael Nespoli, que é servidor da nossa sessão, como já colocou a Jamile, mas acrescento que é mestre em História, bacharel em Direito e um grande estudioso da área de gêneros e identidades. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Rafael, tendo certeza que vai ser um encontro muito interessante, e desde já eu agradeço a sua participação. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço o convite para mais uma vez participar aqui do Tela. É uma experiência sempre proveitosa, né, que eu espero que se repita várias vezes, porque todos esses temas são temas que precisam ser debatidos, né, trazidos ângulos diversos, porque a solução nunca é simplista, né, para um problema tão complexo. Eu quero dar uma boa tarde, né, de início. Eu costumo utilizar como... Eu aprendi com uma neurocientista a tentar modificar o paradigma linguístico, e quando eu me refiro a ambos os gêneros, utilizar o feminino, para a gente ir desacostumando com esse predomínio patriarcal de utilizar o gênero masculino. Então, eu vou dizer boa tarde a todas e sintam-se todas englobadas. É muito importante a gente estar nessa semana, né, abrindo essa semana de combate ao assédio moral e a toda sorte de discriminação. Né? Ontem foi o Dia Nacional do Combate ao Assédio Moral, então essa tela tem aí já um marco, né, cronológico muito relevante. Quando eu comecei a preparar essa comunicação, por acaso eu estava lendo um livro do Walter Ugumãe,
que se chama As Doenças do Brasil, que, aliás, recomendo a leitura. E no pós-fácio do livro, o autor tem uma fala que eu achei muito interessante, porque tem tudo a ver com o que a gente vai discutir sobre identidade. Ele diz o seguinte: meu corpo não define meu sentimento por inteiro e não pode mandar em minha pertença. Pertencemos por afeto e por fascínio. Somos capturados até sem contar, quando algo se coloca diante de nós e nos cabe de tal maneira que o passamos a ter como medida para todas as coisas. Uma espécie de sapato de cristal que vamos calçando nos próprios pés para assumir o que é paixão e o que não vai mais nos conquistar. Sermos daqui ou dali não obedece ao lugar do corpo. A cultura naturaliza-nos de outro modo e é mestiça. É identidade de um pouco de cada coisa, e quem é só de um lugar é pobre, porque nenhum lugar é inteiro. Quando a gente vai falar sobre identidade, a gente precisa entender que a construção de uma identidade passa pela adesão a várias pequenas subidentidades, por assim dizer. Então, identidades que são voluntárias, construídas e aderidas voluntariamente, mas muitas tantas são involuntárias, pelo menos a princípio, né? Logo que a gente vem ao mundo, já nos dizem a nossa identidade de gênero, se somos do gênero masculino ou do gênero feminino. Nós não fazemos nenhum processo de escolha naquele momento. Hoje, nós ainda temos a ideia de transgeneralidade, de gênero fluido, de teoria queer, né? Tudo tentando explicar modificações nessa escala de gênero. Então, é possível que haja uma variabilidade de gênero ao longo da vida, né? Mas, originalmente, nos é imposto, nos é determinado já uma identidade de gênero quando a gente vem ao mundo. A mesma coisa quando a gente fala de identidade racial, ou até mesmo identidade territorial, nacional, né? Quando a gente se diz brasileiro, logo ao nascer, né? Nós sabemos que, nós que somos operadores do direito, sabemos que tem uma série de regras para dizer qual a nacionalidade de cada indivíduo, né? Mas, via de regra, ela é dita sem que nós possamos fazer uma escolha inicial. É possível modificá-la, nós também sabemos, né, os processos de obtenção de outra nacionalidade, de naturalização e etc. Mas também é, via de regra, uma identidade que é adquirida involuntariamente. Se a gente pegar o significado de um dicionário, ele vai dizer que identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, e por meio das quais é possível individualizá-la. Veja bem, a identidade é basicamente uma construção de significados, né, com base em algum atributo cultural, via de regra, ou um conjunto de atributos culturais, e esse conjunto, ele vai prevalecer sobre outras fontes de significado, ele vai se distinguir de outras fontes de significado. O que isso quer dizer é que, quando você se diz pertencente a uma determinada identidade, você comunga com outras pessoas de uma sorte de características, de privilégios, de comportamentos. Vou dar um exemplo numa identidade religiosa, né? Quando você se diz católico, por exemplo, isso significa que você e todos aqueles que também se dizem católico acreditam, via de regra, nas mesmas coisas, nos mesmos dogmas, na mesma igreja, no mesmo papa, né? Assim como, da mesma forma, se você for pertencer a outra religião que tem significados, que tem simbolismos completamente diferentes, né? Então, elas existem, mas elas existem separadamente. E isso é um bom gancho para a gente falar de uma característica das identidades, que é o fato de que a identidade é relacional. Isso é super importante. Quer dizer, ela, para existir, ela depende de alguma coisa que está fora dela, de uma identidade que não é ela, né, mas que fornece, ao mesmo tempo, condições para que ela exista. Então, quer dizer que, quando eu digo que eu sou católico, eu estou dizendo isso porque existem outras religiões que são completamente diferentes dessa, né? Dizer que você é católico é, ao mesmo tempo, um ato inclusivo, um ato positivo e um ato segregacionista, né? Você se inclui naquele grupo, mas você se exclui de todos os demais grupos, né? Se todo mundo fosse católico, se só houvesse essa religião católica, não era preciso dizer que há uma identidade católica, que há uma identidade religiosa, já que todos professariam a mesma religião. Mesma coisa se a gente pensar a nacionalidade. Se não existisse a divisão em nações, né, se não existisse uma distinção de brasileiros, mexicanos, americanos,
nós diríamos, não faria sentido dizer que somos brasileiros e que isso nos distingue por algum motivo. Né? A identidade, então, ela é marcada por símbolos, né? Por marcadores que podem ser marcadores físicos, marcadores culturais, marcadores históricos. É muito comum grupos aderirem a uma mesma identidade numa ideia histórica, numa ideia de que há um passado comum, que é comungado por aquele grupo. Né? Se a gente pensar a história do Brasil, né, nós colocamos num manto pessoas das mais diversas e construímos um suposto passado comum que nos identificaria como brasileiros. Né? Nós temos alguns momentos históricos que são celebrados até hoje. Né? Nós temos a independência do Brasil, nós temos a proclamação da República, né? Que são elementos que são criados, que são construídos, né? De forma que todas as pessoas que são brasileiras possam se identificar e possam se sentir pertencentes a essa comunidade, que é a comunidade brasileira. Uma outra característica das identidades que é importante para a gente pensar tem a ver com o seu aspecto de mutabilidade. É muito comum os pensadores eles se dividem aí em essencialistas e não essencialistas, mas isso é um tema árduo que a gente não precisa passar por isso, mas só para a gente ter uma ideia de que esses essencialistas, eles acreditam que a identidade ela é um conjunto estático de elementos, de caracteres, né? E que por isso ela se torna estável. Né? Mas os não essencialistas acreditam na mutabilidade, né? Nas mudanças ao longo do tempo, e eu acho que eles não são necessariamente excludentes. Existe um encanto, né, na teoria essencialista de que esse conjunto de fatores que formam uma identidade, eles são estáticos, porque isso faz com que as pessoas se sintam seguras dentro daquela identidade. Mas, ao mesmo tempo, cada indivíduo vai levar e vai vivenciar aquela identidade de forma muito diferente. Se a gente pensar no que são relações, no conjunto de interseccionalidades possíveis, né, ser brasileiro, obviamente, não é a mesma coisa para todos nós. Né? Nós temos brasileiros homens, mulheres, brasileiros pretos, brancos, pardos, brasileiros pobres, ricos, de classe média, brasileiros que moram nas capitais, que moram no interior, brasileiros que moram em regiões diferentes do país, Nordeste, Sul, brasileiros que são católicos, evangélicos, candomblecistas. Então, existe uma variedade, uma miríade grande de intersecções que faz com que a vivência dessa identidade brasileira não seja igual para todos. Mas, mesmo assim, nós todos dizemos que somos brasileiros. E isso tem um valor identitário. Agora, quando a gente diz que a gente é brasileiro, eu falei para vocês que a gente também está dizendo que a gente não é qualquer outra nacionalidade. A gente não é mexicano, a gente não é canadense, nada disso. O que quer dizer que a identidade ela é marcada pela diferença. A identidade ela produz a diferença. Né? Quando eu me vinculo a uma identidade, você é o diferente para mim. O que significa, numa via de mão dupla, que quando você adere a uma outra identidade, eu sou diferente para você. Aonde que está o pulo do gato e por que essas identidades não convivem harmonicamente? Porque no processo de formação de identidades, né, algumas identidades foram se tornando hegemônicas e foram consideradas identidades padrões. E isso tem muito a ver com a formação dos Estados-nações, mas também não quero me estender muito nessa ideia para não ficar muito maçante, mas é só importante para a gente ter uma ideia de que quando grupos assumem o poder e constroem um Estado e suas instituições e constroem uma democracia baseada nessas instituições estatais, ele também está dizendo para as pessoas quem está ocupando identidades que são padrões, identidades que são hegemônicas, e quem não está. De modo que se a gente pensar no Brasil, a gente conseguiu colocar todo mundo sob esse manto de ser brasileiro, mesmo pessoas tão desiguais em vários aspectos. Mas por quê? Havia uma ideia de que o Estado seria suficiente para conciliar essas desigualdades, seria suficiente para acudir às necessidades daqueles que faziam parte de grupos hegemônicos e daqueles que faziam parte de grupos não tão privilegiados ou desprivilegiados ou estigmatizados, como prefiram. O que acontece, né, e aí isso não é uma teoria minha, né, tem um pensador chamado Manuel Castells, que ele defende
que essa formação de identidade, que ele chama de legitimadora, né, que essa identidade base que foi formada pela estrutura dominante, ela começa a sofrer aí um impacto de um outro tipo de identidade que é chamada de identidade de resistência, né? Essa identidade de resistência, ela é aquela identidade criada por atores que se encontram em posições desvalorizadas pela própria lógica da dominação. Num primeiro momento, enquanto ainda se acreditava piamente no Estado, essas identidades de resistência, elas negociavam sua posição. Elas não se insurgiam contra o Estado, não se insurgiam contra essa identidade legitimadora. Só que, de alguns tempos para cá, nas últimas décadas, né, o autor fala da década de 80 para frente, vai acontecendo um impacto nessas identidades muito em razão da globalização, da migração e da internet. Uma crise de legitimidade política e das instituições estatais, e também uma forma de lidar com a questão da austeridade econômica. Esses elementos todos vão fazendo com que essas identidades de insurgência, essas identidades de resistência, perdão, elas comecem a não ter mais crença na solução pelo Estado. Então, a identidade nacional, que antes era vista como uma identidade primeira das pessoas, passa a não ser suficiente e as pessoas começam a procurar novas formas de identidade, porque essas novas formas de identidade permitem que essas pessoas se expressem de modo a solucionar problemas da sua vida real. Então, outras formas de identidade que não eram as primeiras passam a assumir esse protagonismo. Então, hoje falamos muito sobre identidade racial, identidade de gênero, identidade religiosa. Essas identidades vão amalgamando as pessoas hoje com mais facilidade do que a identidade simplesmente nacional. E é óbvio que o fator internet ajudou muito, né? A possibilidade das pessoas negras do mundo inteiro compartilharem ideias, mulheres do mundo inteiro compartilharem ideias. Isso vai fazendo com que essas identidades ganhem força. Essas identidades ganhando força, você começa a ter, elas saem do campo da negociação e partem para o campo da insurgência, né? Se a gente pegar, por exemplo, os movimentos feministas, inicialmente as mulheres lutaram pelo direito ao voto, as mulheres lutaram pelo direito de trabalhar, né? Pela igualdade salarial. Mas hoje, né, as mulheres lutam para romper com o patriarcado. As mulheres estão se insurgindo para mudar todo o esquema do jogo. Não é mais para negociar com o próprio jogo. Isso o autor chama de identidade de projeto. Tudo isso muito bacana. Mas qual é o grande problema? E aí que eu quero me deter um pouco mais para a gente falar um pouco sobre a questão do assédio já. Quando essas identidades de resistência, né, elas vão se tornando mais importantes, né, e vão sendo colocadas na pauta do dia, na pauta das discussões, nós estamos aqui fazendo isso. O projeto Nós por Elas, ele é um projeto que está fazendo isso, né? É uma identidade nova, é uma identidade que está sendo tratada com todo cuidado e que está sendo debatida e que está sendo valorizada. E o que acontece com aquela antiga identidade que era considerada padrão, que era considerada hegemônica e que não se vê representada nos espaços de debate, não se vê representada nas novas políticas públicas, até porque, gente, ela sempre esteve lá. Ela sempre esteve lá sendo privilegiada, sendo contemplada e etc. Mas isso não diminui o ressentimento que esses grupos identitários também têm. Então, a gente tem um fenômeno que está muito baseado exatamente nessa ideia de ressentimento, que é desses grupos que, antes hegemônicos, agora têm que ceder espaço, ceder poder para outras identidades que vão sendo debatidas, que vão sendo construídas e que vão ocupando espaços. E aí você tem a formação, você tem assim, manifestações como fundamentalismo religioso, né? Como um patriotismo, né, cético, um patriotismo que não tem crítica, né? Você tem uma ideia
de valoração da família tradicional como sendo a única possível. Porque esses elementos constituíam, num primeiro momento, características de uma identidade que favorecia esses grupos, uma identidade que colocava esses grupos numa posição socialmente privilegiada. Então, diante dessa movimentação que vem surgindo, exatamente pela perda, né, pela perda de poder do Estado, a gente pode colocar assim, né, pela perda, porque o Estado foi perdendo poder de uma maneira tal, porque ele não ia dando conta realmente de todas as problemáticas da sociedade civil, que ele, para se manter vivo, inclusive, ele vai delegando esse poder, né, para poderes políticos locais, regionais, para instituições não políticas, que vão aí conduzindo outros debates que não têm a ver com o debate que o Estado estava propondo inicialmente. Então, essas identidades de reação, elas são quase que uma reforma identitária daquelas identidades legitimadoras que querem se manter como identidades prevalentes, como identidades hegemônicas. E por que eu estou falando que isso tudo aí tem muita relação com o assédio? O assédio, ele é um mecanismo, ele é uma atuação que acontece justamente em relação a um sentimento de superioridade. A pessoa que pratica o assédio, ela se sente confortável naquela posição. Então, existe um pressuposto de que ela pode agir daquela maneira, de que ela está legitimada a agir daquela maneira. Por isso que quando eu estava... Até olhei a cartilha do CNJ sobre assédio, e ela replica uma classificação que é muito utilizada quando se trata do tema, que é sobre o assédio ser vertical, o assédio ser horizontal, né? O assédio vertical descendente ou ascendente, né? Se é do superior hierárquico para o subordinado e vice-versa, ou se ele é horizontal entre pares que estão teoricamente na mesma posição hierárquica dentro da instituição. Mas a verdade é que as relações hierárquicas, elas existem independente da relação institucional. Elas existem em razão de valores sociais que são comungados por determinado grupo identitário. Vocês vão pensar aqui comigo, é muito comum a gente ver, por exemplo, quando um homem está vociferando contra uma mulher, é muito comum falar assim, queria ver se fosse um outro homem, se ele ia crescer desse jeito para cima dele. Por que isso é comum? Porque está calcado na ideia de que homens têm uma posição valorativa superior em relação às mulheres, por qualquer razão que seja, porque detêm autoridade, ou porque o ambiente de trabalho é originalmente um ambiente masculino, mas ele se sente confortável para estar atuando dessa maneira. O que significa, quando a gente falou que identidades produzem diferenças, o que significa que quanto mais a gente torna acirrada o processo de formação de combate de identidades, na verdade, né, de identidades múltiplas em combate, mas a gente também acirra os movimentos de reação. E os movimentos de reação, obviamente, passam pela questão do assédio, né? O assédio é também uma forma de você manter, de você ratificar uma posição, né? Uma posição de superioridade. Então, é importante que a gente tenha uma visão sobre esses processos identitários quando a gente vai tratar do assédio, para ver quem são os grupos ou as pessoas que estão praticando o assédio e estão sofrendo o assédio, né? Por que eles estão atuando dessa forma? E como a doutora Enara falou logo no começo, né, nós estamos vivendo um momento em que essa questão do assédio tem se tornado muito agressiva, né, muito mais virulenta, e não por menos, né? O tecido social está muito esgarçado justamente porque identidades que antes eram simplesmente identidades de resistência estão partindo para se tornar identidades de projeto. Estão querendo romper com identidades que são hegemônicas. E isso se materializa no ambiente de trabalho. Vou aqui fazer uma consideração, como a gente está aqui no âmbito da Justiça Federal, a Justiça Federal parece muito um Estado-nação, né? Nós todos aqui vamos dizer que pertencemos à Justiça Federal. Quando perguntam para a gente onde nós trabalhamos, nós vamos falar na Justiça Federal, né? Mas nós já ingressamos na Justiça Federal de modos diferentes, né? Uns por concurso público, outros por contrato, né? Nós já ocupamos posições diferentes que, inclusive, não são cambiáveis, né? Uns vão ser juízes federais, outros analistas, técnicos, estagiários, terceirizados, né?
Dentro da estrutura da justiça, né, nós vamos ser diferenciados também por ocupar determinada função comissionada, por trabalhar em determinado lugar, se vamos trabalhar na atividade fim, na atividade meio. Existe uma série de intersecções dentro da Justiça Federal que fazem com que essa aparência de pertencimento uniforme seja desmontada por um olhar mais acurado. Isso significa que, isso eu só estou falando da parte institucional. Se a gente pensar que na justiça existe um contingente de homens e mulheres, de pessoas negras e brancas, né, de pessoas portadoras de deficiência, de pessoas de religiões as mais diversas, nós temos aí a possibilidade de conflito muito maior. E por que de conflito? Porque nós temos indivíduos dentro da justiça que ocupam posições identitárias que são consideradas hegemônicas e outros grupos que possuem posição identitária que são consideradas de resistência. E esses grupos vão se chocar dentro da Justiça Federal como se chocam na sociedade civil. Não tem por que ser diferente. E por isso que nós precisamos estar atentos e ter um olhar sobre isso também, para a gente entender quem precisa ser acolhido, quem precisa ser trazido ao debate. O debate não pode ser feito exclusivamente por aqueles que são objeto do assédio, por aqueles que são objeto do preconceito, da discriminação, de alguma forma de violência. O debate tem que ser feito e tem que ser trazido ao debate todos nós. Todos que estamos na justiça, todos que estamos na sociedade civil, se formos fazer uma consideração mais ampla. Porque somos impactados por essas diferenças identitárias e somos impactados estruturalmente. O que quer dizer que não praticamos condutas necessariamente, vou usar aqui de modo doloso, para a gente ficar aqui na questão do direito. Existe, gente, e veja, não estou querendo isentar ninguém de responsabilidade nenhuma, mas as relações sociais, elas se desenvolvem também por uma questão estrutural. Nós queremos assegurar posições melhores socialmente. Isso, quando nós hierarquizamos as posições, nós hierarquizamos e nós queremos manter os nossos privilégios. Isso é tão verdadeiro, gente. Na Justiça Federal, eu lembro que quando a gente ainda vivia uma vida física, com processos físicos, com instalações físicas muito grandes para contentar tudo, eu via gente que falava, a gente não pode perder prateleira. A gente não pode perder prateleira, mesmo que ela esteja em desuso. O que quer dizer que a gente tem uma tendência a querer manter o status quo. Porque esse status quo é aquilo que te rendeu desde sempre determinados privilégios, determinadas posições. Então, você não quer perder aquilo. Por isso que eu falo que essa questão dos valores sociais, que estão relacionados à identidade, elas têm que ser ponderadas para a gente não esquecer, não perder de vista que todos estão envolvidos nesse processo e que todos têm que estar envolvidos também na solução. Quando a gente pensa na questão da identidade nesse aspecto pedagógico, a gente também comete um erro muito grande, que é um erro que eles chamam até de perspectiva liberal, da diversidade, que é o erro de você falar, olha, precisamos respeitar as diferenças, precisamos aceitar o outro como ele é. E por que isso é um grande erro em termos estruturais? Porque isso ratifica a ideia de padrão e desvio. Quando eu falo que eu preciso aceitar o outro, é porque o outro não está padronizado. Quem está padronizado sou eu. Eu tenho que aceitar, respeitar o outro que é o diferente. Eu não me coloco no lugar da diferença, eu só me coloco no lugar da identidade. Então, veja, o que a gente vê é as pessoas falando, olha, você tem que respeitar a pessoa, mas respeitar essa pessoa é o hétero respeitar a pessoa que é homossexual. Aceitar como ele é a pessoa branca aceitar a pessoa negra. A aceitação, o respeito, ele não é uma via de mão dupla ali também, nesse discurso. Ele tem lado. E esse lado acaba ratificando muito a ideia de padrão e desvio. Existe uma ideia que eles chamam de pedagogia da diferença, que não foi cunhada por mim, longe disso, mas que eu comungo, que seria uma perspectiva política da diversidade e que propõe que você discuta identidade e diferença pela produção, como elas são produzidas, como elas são construídas, como que elas são fixadas.
a diversidade cultural sendo um ponto final de um processo conduzido por operações de diferenciação. Então, romper com essa ideia de que há uma identidade hegemônica e de que existem identidades que são subalternas ou identidades que só são diferenças, né? Por isso que o título dessa tela redonda foi O Diferente é Você, né? Porque a diferença tem que ser uma perspectiva em relação à identidade, mas para todos nós, né? Quando eu digo que eu sou um homem branco, né? Eu também estou dizendo o homem negro do outro lado tem que me enxergar como uma possibilidade de vida só. Ele não tem que me enxergar como o diferente, nem eu tenho que enxergá-lo como o diferente. Nós somos possibilidades aí, resultados aí de questões biológicas, genéticas, etc. e tal. Isso faz toda a diferença, porque nós nos enxergarmos como viabilidades e não mais como dicotomias é fundamental para a gente criar um ambiente mais harmônico em que as pessoas não se sintam confortáveis para exercer qualquer dominação hierárquica em razão de processos identitários. É muito difícil isso que eu estou falando para vocês, é óbvio. Isso não é uma solução simplista, e também não acho que é uma solução para o futuro, né? Eu costumo brincar, porque é muito comum que digam assim, é verdade, gente, quem sabe as próximas gerações, né, vão fazer esse dever de casa e a gente vai melhorar. Mas, assim, isso é para a gente. Isso é para a forma como a gente encara as pessoas no ambiente de trabalho, a forma como a gente encara as pessoas nas nossas comunidades, nas nossas relações, né, mais estreitas, né, e na própria sociedade civil como um todo. É difícil, mas acho que necessário. Eu acabei de observar que eu não fiz minha autodescrição logo no começo, né? Mas vai ser bom eu fazer a autodescrição agora, porque a autodescrição, ela nada mais é do que uma referência a vários conjuntos identitários, né? Quando eu falo que eu sou um homem branco, eu já estou dando a minha identidade de gênero, já estou dando a minha identidade racial, né? Já estou dizendo a que grupos eu pertenço, né? Então, vou continuar falando que eu estou com barba, uso óculos, né? Vocês estão quem está me vendo num enquadramento americano, né? Que é praticamente do busto, e então vão ver uma camiseta de cor lilás, acho que dá para perceber que essa é a cor. Mas é isso, a doutora Enara falou de uma problemática da questão na autodescrição da questão da racialidade, né, da pertença, porque é exatamente isso. Quando a identidade, ela, apesar de poder ser vinculada a um caráter físico, ela também está vinculada à sua adesão àquele grupo de características, de comportamentos, de experiências, de vivências, de história que pertencem a esse determinado grupo, né? Então, alguém fazer uma avaliação minha, né, e dizer qual é o meu grupo étnico ou qual a raça eu pertenço, não necessariamente me cria um processo identitário. Esse livro que eu citei para vocês no começo, ele conta a história de um nativo indígena que se chama Honra, e ele é fruto do estupro de um português com uma mulher indígena. E ele odeia a própria pele, ele odeia a própria sua cor, ele odeia as características do seu rosto, quando ele se olha na água refletido, ele odeia tudo nele, porque aquele corpo faz com que coloca em xeque a identidade dele como indígena. Ele se sente em tudo indígena, menos no corpo. E aquilo é brutal para ele, né? E é muito isso, né? Quando ele fala que o sentir, né? O perceber que é ali o seu lugar, isso faz muita diferença no processo de formação das identidades. Bom, só para finalizar, eu queria relembrar essa ideia, já que estamos falando da questão do assédio também, como estamos falando do âmbito do trabalho da Justiça Federal, de como é importante a gente pensar a questão identitária, de como é importante a gente, ao mesmo tempo que estamos valorizando identidades de resistência, nós também trazermos para o debate identidades que estão sendo reconstruídas porque foram outrora hegemônicas, gente, e ainda são, em grande parte, hegemônicas, né? Não vamos também, né, nos iludir de que essas identidades estão aí caindo, elas só estão cedendo o poder, mas para você ver, ninguém quer ceder nenhum milímetro, né? Então, precisamos trazer essas pessoas que compõem esses grupos identitários também
para que elas possam debater, para que elas possam enxergar, né, as outras identidades como apenas uma viabilidade de vida e não como diferenças a serem suplantadas. É isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado e, se tiverem questões, comentários, o que vier, estamos aqui abertos. Consegui até falar no tempo que eu previ para a gente poder abrir esse debate. Gente, só lembrar que se quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, só levantar a mãozinha, tá? Rafael, você está conseguindo ver? Já tem gente com a mãozinha levantada. Jamile, se quiser ir dando a palavra para as pessoas. Ok. Márcia? Ok. Aqui está aqui parecendo Márcia apenas para mim. Ok. Meu nome é Márcia, eu trabalho no Tribunal Regional Federal aqui do Rio e sou assistente social já há muitos anos da Justiça Federal e vejo com imensa satisfação a forma como o debate sobre o assédio no trabalho vem sendo conduzida. Eu já trabalho na Justiça há cerca de 25, 26 anos e há pouco tempo, bem há pouco tempo, era inimaginável que a gente conseguisse travar um debate sobre assédio no trabalho de forma tão respeitosa e de forma tão bem fundamentada do ponto de vista do acúmulo teórico, do debate já existente sobre o assunto. Então, o que me estimula muito a querer estudar, voltar a estudar, eu vejo o quanto que é necessário aprender, né? E quero parabenizar o Rafael pela fala, aprendi muito. Eu não gosto muito do Castells, eu confesso para você que eu tenho uma certa resistência em relação a ele, mas porque lá atrás eu li um texto muito complicado dele. Mas eu tenho vontade, fiquei até com vontade de voltar a dar uma olhadinha no Castells, assim. Fiquei até estimulada a pensar em rever, em reler um pouco. Mas a minha fala é muito mais no sentido de mostrar a minha satisfação em estar aqui, ouvindo você falar. E um rapaz tão jovem, né? É muito gratificante ver essa geração chegando aí e com tanto para dizer, com tanto para somar. O judiciário é um poder que precisa muito ser oxigenado, precisa muito ampliar os seus poros, precisa muito ouvir certos conceitos como diálogo, como negociação, como respeito, e você falou algo que eu achei belíssimo, que foi olhar para o outro como uma alternativa de vida, uma forma de falar sobre as relações que até hoje e que eu ainda não havia ouvido ninguém tratar dessa forma. Eu sou assistente social, então eu leio sobre relações sociais no mundo do trabalho, essa é a minha seara, né? Eu leio sobre sociologia do trabalho, né? O assistente social se nutre dessa literatura, desse debate. E a maneira como você trouxe me causou um certo estranhamento no sentido positivo, né? Eu achei... Eu ainda vai cair a ficha depois da noite. Geralmente, depois de uma noite bem dormida, caem fichas. E eu quero agradecer por esse momento e não tenho pergunta para formular. Realmente, eu só gostaria mesmo de deixar aqui registrado o meu encanto com a sua fala. Não, super obrigado, né, por essa fala. E, assim, eu leio o Castells com vários pés atrás, tá, Márcia? Pode ficar tranquila. E acho que isso que vale até a releitura dele,
porque assim a gente já lê com um olhar crítico mesmo, já vai aí montando em cima das coisas que a gente acha complicadas na fala dele. A Cláudia está com a mãozinha levantada também. Oi. Não, eu parabenizo a todos pelo evento, né? Rafael, adorei o que você trouxe. A Márcia também já colocou algumas coisas importantes, mas assim, me chamou a atenção duas questões, né? Assim, eu trabalho, eu sou psicóloga, mas na justiça eu não tenho cargo de psicóloga, mas eu trabalho com educação corporativa aqui no tribunal, sou originária da primeira instância. Mas, assim, duas coisas que me chamaram a atenção na sua fala, em tantas coisas maravilhosas. A primeira, a questão do ressentimento, que a gente sente, né, assim, no meio, de uma forma geral, de determinadas pessoas. E a outra coisa, que é o difícil, né, é como trazer outras pessoas, né, outras identidades para esses debates. Né? Às vezes, nos cursos, por exemplo, eu trabalho com os cursos gerenciais. Aí, às vezes, eu ouço coisas do jeito do tipo assim, mas quem realmente deveria ouvir essa fala não vai aos encontros, não vai aos eventos, não vai aos cursos. Então, a minha indagação é como trazer esses que teriam que ouvir, mas que não estão presentes nos eventos. Cláudia, assim, de novo, não é simples, mas eu acho que existe uma ideia de que, por exemplo, gente, eu trabalhei no meu mestrado com estudos de gênero, né, com violência contra a mulher, e eu participei de vários congressos, etc., que eu era o único homem lá, né? E eu quase que pedia desculpa para começar a minha fala, porque existe uma ideia de que eu não tenho que o meu lugar de fala não deveria ser contemplado, porque como eu faço parte de uma identidade hegemônica, que é a identidade de gênero masculina, né, eu sempre dominei o debate, então agora não era mais minha vez. E eu acho que é isso que a gente precisa romper. A Djamila Ribeiro, quando fala sobre lugar de fala, ela tem para mim o melhor ponto sobre essa questão, que lugar de fala, ele não é para ser uma excludente do debate, não é para obstar o debate, mas muito pelo contrário, ele é para trazer as várias possibilidades daquele debate, os vários pontos de vista daquele debate. A ideia de lugar de fala é, sim, de privilegiar aqueles que não tiveram fala durante muito tempo, mas não significa excluir a fala dos outros. Então, talvez a gente tenha que fazer com que essas pessoas se sintam confortáveis para o debate, o que é muito difícil, porque nós também não estamos preparados para a oitiva. Nós temos muito problema com a oitiva e cada vez mais, porque exatamente esse movimento de ação e reação vai produzindo atrito no tecido social e é difícil você ouvir o outro, ouvir de verdade, né? Então, alguns grupos identitários que sempre foram hegemônicos, quando eu falo de ressentimento, e isso é muito verdadeiro, não por não se sentirem mais contemplados, né, por não se sentirem mais... Gente, de novo, o que é uma grande mentira, né? Eles são sempre contemplados, são sempre privilegiados, etc. Mas é aquele sentimento de, assim, um homem branco que classe média baixa que perde o emprego, ele associa essa perda de emprego a todos esses processos de ascensão identitária que estão acontecendo, né? Então, agora tem cota, mas eu não tenho cota. Então, agora tem um número X de pessoas que vão ser... Mas eu não pertenço a isso, eu não estou sendo contemplado por nenhuma política pública. Então, ele se ressente disso, né? Como trazer essa pessoa para o debate, né? É preciso dizer, olha, você não está sendo excluído de nada, né? Mas nós precisamos que você queira nos incluir também, né? É difícil o movimento, mas é um movimento que tem que ser feito, talvez, se a gente conseguir romper a ideia de antagonismo no debate. O que também é muito difícil, Cláudia, eu sei, né? A gente vai desenvolvendo posições e a gente vai adquirindo posições sobre determinados assuntos que, às vezes, vão sendo muito belicosas, né? E isso dificulta muito o diálogo, isso dificulta muito a oitiva, né? Talvez seja preciso, a doutora Enara colocou isso, talvez isso seja preciso que nos tornemos, ou que pensemos mais sobre uma escuta empática.
E o Bruno também está com a mãozinha levantada. Obrigada. Bruno, seu microfone está mudo. Oi, Rafael, parabéns pela sua fala. Estão me ouvindo agora? Certo. Eu pensei em uma coisa, não sei se estou viajando um pouco, mas todo processo de identidade é um processo de individualização, né? De certa forma. Então, quando a gente tem esse hábito no trabalho de ter um servidor com problema no setor, está com depressão, saiu de licença de depressão, por exemplo, a gente acha automaticamente, geralmente, que o problema é do servidor, que ele tem a depressão, né? Nem pensa duas vezes. E muitas vezes também com a questão do assédio, né? É o algoz, né? E a gente nem pensa duas vezes, já vai discriminando. Você não acha que, com isso, a gente acaba, por outro lado, falando nós não somos deprimidos, nós não somos algozes, somos outros, né? Tem uma oposição aí. E, com isso, a gente acaba com essa pressa, com esse imediatismo de já avaliar tão rapidamente, dizendo também que a nossa sociedade, o nosso setor de trabalho, a nossa unidade também não tem problemas, quer dizer, estamos em igualdade de condições, somos todos iguais. Não tem problema, por exemplo, entre diferenças ou conflitos ou desigualdades entre um analista e um técnico que fazem o mesmo trabalho, entre uma mulher e um homem, a mulher que já vem com a sobrecarga de casa, estamos em igualdade de condições entre um juiz lá do Acre, que tem várias espalhadas por florestas, e um juiz lá de São Paulo. A gente não está contribuindo também para essa pseudo-igualdade de condições? Pertencemos ao mesmo time, somos todos iguais e podemos chegar lá e bater a meta? Bruno, acho que sim, né? Em grande parte sim, até porque existe até dentro dessa ideia de pedagogia da diferença, né? Eles têm essa ideia de evitar justamente a extirpação do desviante, né? Nós vivemos num ambiente harmônico e o desviante tem que ser extirpado. Seja ele, então, nesse caso, a pessoa que pediu licença, então nós vamos afastar essa pessoa porque ele está sendo desviante do grupo, né? Como, eventualmente, a pessoa que praticou o assédio, ele também está sendo desviante, aquele responsável pela desarmonia do grupo, nós vamos extirpá-lo e essa é a solução, né? Não vai ser feita uma análise do ambiente de trabalho, não vai ser feita uma análise das condições pessoais ali envolvidas, né? Da própria formação identitária, enfim. Talvez a análise seja simplista nesse caso, né? Eu sempre acho que no ambiente de trabalho se procura algumas soluções mais rápidas, pontuais e simplistas, né? Para tentar resolver aquele problema ali, né? Aquele pontinho, né? Mas talvez o problema, e provavelmente o problema é muito maior, né? A gente conhece ambientes de trabalho, né? Que são muito ruins, né? Que são por si só tóxicos, né? Então, obviamente, esse ambiente de trabalho vai produzir pessoas doentes, né? Vai fomentar assediadores, né? Então, mas o problema não é do indivíduo, né? Mas é claro que é sempre uma ratificação aí dessa relação de extirpação, né? Do desviante, que eu acho muito problemática. Mas, de outro lado também, Bruno, e eu tenho falado isso com uma certa frequência, como a gente está tendo muito debate estrutural, a gente também não pode tirar o indivíduo da conta, sabe? Também não dá para tirar dele a responsabilidade pelas suas ações, porque todos nós somos a soma de adesões, né, das mais diversas, né? Nós todos temos religiões, nós todos, ou não temos, né? Enfim, nós todos pertencemos a estruturas diversas que compõem a nossa identidade, mas nós somos socialmente responsáveis pelos nossos atos, né? Porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo saco, como se a gente não fosse sujeito da nossa própria história, né? Então, como eu nasci um homem branco, eu obviamente vou ser sempre o algoz em todas as situações, né? E se há uma situação em que eu estou, sei lá, discutindo com Enara, por exemplo, né? Não importa o fato, não importa os indivíduos, como é um homem gritando com uma mulher, né? Pode ser que seja interpretado como só uma atitude machista, patriarcal. O Rafael vai estar errado. Então, a gente também tem que tomar o cuidado de não excluir o indivíduo da conta,
para a gente não ficar só com debates abstratos e estruturais, porque senão a gente já também está previamente condenando ou inocentando determinadas pessoas a partir das identidades dela, o que é um risco. Então, a gente tem que chegar num ponto de equilíbrio em que, obviamente, as identidades sejam consideradas, a situação, né, o background seja considerado, mas que o indivíduo também continue responsável pelas suas próprias ações. Sim, perfeito. Perfeito, obrigado. Obrigada, Rafael. Algumas considerações finais, doutora Enara? Bem, nada a acrescentar, foi tudo muito interessante. Eu parabenizo o Rafael, nos trouxe aqui uma tarde de muitas reflexões. Acho que, como Márcia, vou para casa para digerir tudo com calma, né? E também nos desperta a vontade de continuar estudando, sabendo que essa questão das identidades é fundamental no nosso processo das comissões de combate ao assédio no trabalho, né? O amadurecimento dessas categorias, dessas relações, que vai dar, né, estofo para a gente continuar numa luta numa resistência, né, às hegemonias de forma apropriada, de forma dialógica, de forma inclusiva e não excludente de ninguém. Então, eu só tenho a agradecer. Espero que possamos contar com o Rafael em outras oportunidades. Agradecer o pessoal das comissões do Rio de Janeiro, da seção do Rio, do TRF, um pessoal muito participante, combativo, com propósito de transformação do ambiente de trabalho, né? Objetivando realmente a qualidade e saúde do servidor. Então, esse processo de humanização, eu acho que é que nos coloca em movimento dentro desse programa Nós por Elas. Então, eu agradeço realmente a presença, fazendo uso linguístico de Rafael, me tirando da zona de conforto. Agradeço a presença de todas aqui. Sintam-se todos, então, né? Agradeço a todas e espero contar com vocês aí na sexta-feira, novamente fazendo a nossa propaganda, com a doutora Salise, também falando sobre protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, entre outras temáticas que envolvem também aí o combate ao assédio no trabalho. Muito obrigada. Rafael, você gostaria de falar alguma palavra final, mas eu encerro por aqui e me despedindo de todos. Rafael? Vou só agradecer mais uma vez pelo convite, pelos comentários, pela presença, pela participação, e para encerrar, dizer que o diferente é você. Então, vai para casa com isso. Obrigada, Rafael. Obrigada pela presença de todos. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, Claudinha. Tchau.